E, Mauro, já vou começar te perguntando, né, sobre esse clima todo que foi construído em torno desse Flamengo e Palmeiras. É a polêmica da Libra, troca de farpas entre os dois presidentes, e até te perguntando uma coisa, Mauro, pode até ser uma estratégia da Leila Pereira, porque, coincidentemente, quando ela disputava o título com o Botafogo, ela atacava muito a diretoria do Botafogo, né, para gerar esse clima tenso, talvez por acreditar que o time do Abel Ferreira pode ser mais forte psicologicamente, ou não. Leila Pereira é apenas uma dirigente que gosta do confronto, normal, e o que esperar do jogo, Mauro, porque esse jogo é o mais esperado, a Lari já tá rindo, é o mais esperado do futebol brasileiro aí nos últimos meses, né? Que você tá rindo? Eu tô imaginando que você deve estar ainda na Arábia Saudita. Então eu tô imaginando que vai sair um saudita com uma adaga na mão ali de trás dessa cortina, quebrando tudo aí, vai acontecer alguma coisa aí, sei lá. Cada hora ele tá no lugar, mano. Pegou, tá na Arábia Saudita. Onde que ele vai estar amanhã? A gente não sabe. Tá com uma taça ali. Tem uma taça ali atrás dele. Taça ali, é lá. É ali, tem um troféu ali. Você levou a taça pra aí, Tico? Ou já tava aí? Vamp, e depois eu vou até mostrar a fotinho. Hoje foi um conterrâneo teu me levou pro restaurante chique, o Petrus. Uma Libertadores. O Petrus, Essa o taça Petrus aí. me recebeu aqui, me levou para um restaurante chique hoje o Petrus. Sempre vivendo de permuta, né? Fala, Mauro César Pereira. Eu acho que a Leila e o Bap não vão entrar em campo, né? A Leila acho que nem vai pro Maracanã, mas vai ter muita coisa legal hoje no Maracanã, porque é um jogo entre dois melhores times do momento, né? Times que têm os melhores ataques, o Flamengo em primeiro, o Palmeiras em segundo, o Palmeiras numa fase muito boa, com vitórias por placares elásticos. O Flamengo vem de uma vitória importante sobre o Botafogo, dando uma recuperada depois de um momento de turbulência, né, de queda técnica. Os dois, quarta-feira, têm compromissos importantes pela Libertadores, então é uma semana super importante. Na sequência, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro, o Flamengo vai ter que desafiar o Fortaleza lá no Ceará. Então, assim, uma sequência de jogos muito, muito importantes, jogos seríssimos, e com grandes jogadores que vão estar em campo, né? Acho que o único desfalque importante é o Everton, né, no Palmeiras. O Saúl deve ficar pelo menos no banco no Flamengo. Então, praticamente força máxima, exceção do ótimo goleiro do Palmeiras. Tudo para ser um ótimo jogo. Eu só espero que hoje o Palmeiras seja um time também agressivo e não como na última vez que se enfrentaram no Maracanã, num jogo cercado assim desse tipo de expectativa, que foi na Copa do Brasil do ano passado. E o Palmeiras foi muito cauteloso, atacou muito pouco. Esse time tem outra característica, é um time que agride mais, tem jogadores mais criativos, é um time mais ofensivo, né? O Palmeiras mudou muito do ano passado para cá, com muitos investimentos. Então, acho que se o Palmeiras for um time também que saia para o jogo, que agrida, vai ser um espetáculo ainda mais interessante. O jogo não vai decidir nada. Se o Flamengo vencer, sequer será líder. Se empatar, fica tudo igual. Se o Palmeiras vencer, abre uma vantagem grande, mas 30 pontos ainda serão disputados depois disso. Então, não é uma decisão. Abriria uma vantagem significativa, claro, mas isso não decide nenhum campeonato. A gente está cansado de ver aí situações assim nos últimos anos, especialmente, né, de mudanças na liderança. Ano retrasado, o Botafogo. No ano passado, o próprio Palmeiras teve o título nas mãos e perdeu para o Botafogo. Em 2020, o Flamengo foi campeão, já em 21, na pandemia. O São Paulo disparou, aí teve a discussão lá do Tietê com o Diniz. O São Paulo entrou, não sei se por conta daquilo, mas a partir dali, o São Paulo entrou em crise, perdeu vários jogos. O Inter assumiu liderança com 9 vitórias seguidas, e quem foi campeão foi o Flamengo, com o Rogério Ceni de técnico. Então você vê que são vários campeonatos recentes com reviravolta, né? Só 2001 que o Atlético liderou e não abriu mão, e 2002 o Palmeiras nadou de braçada com muita autoridade e ganhou o campeonato. Então, dos últimos 5, né? 3 tiveram reviravolta. Em 2019 não teve, o Flamengo liderou também com muita facilidade, bem à frente dos demais, apesar do Santos ter sido muito forte naquele ano. Então, não vai decidir, mas é um jogo importante. Eu acho que o pontos corridos se faz disso também, de grandes jogos, como o Cruzeiro visitando o Palmeiras, vai ser outro jogo importante na semana que vem, né? É semana que vem. Então é isso, a expectativa é de um grande jogo. O estádio vai estar lotado, há uma rivalidade natural de duas equipes que têm se enfrentado nas competições importantes, já fizeram decisão, já se enfrentaram várias vezes em jogos assim, não é a primeira vez nem a última, e deve continuar sendo assim por muito tempo, né? E aí, durante o programa, a gente pode discutir mais aí sobre as opções dos técnicos, como é que os times podem se comportar.
e tudo mais. O Flamengo é favorito por jogar em casa, Mauro? Não, eu não gosto muito de favoritismo, não. Acho que se tem favoritismo é pequeno pelo fato de jogar em casa. O Palmeiras não ganha no Maracanã há 10 anos, né? Enquanto o Flamengo vai fazer 10 anos em dezembro, se não vencer hoje. Vai completar 10 anos. Então, normalmente, o Flamengo no Maracanã costuma se dar bem contra o Palmeiras, mas é apenas um dado estatístico, né? O Palmeiras tem jogadores e um coletivo forte o bastante para ganhar do Flamengo no Maracanã. Então, se tem favoritismo, é pequeno. É mais pelo fator campo mesmo, nada além disso. Na hora ali que o jogo começar, o Palmeiras tem todas as chances de conseguir a vitória. Então, não vejo muita questão de favoritismo nesse jogo, não. O Palmeiras, a gente sabe como é que está se comportando. A grande expectativa para mim é como o Palmeiras vai se comportar num jogo fora de casa, porque os últimos jogos do Palmeiras fora de casa não foram bons. Pô, mas ganhou de virada do São Paulo, sim, mas nas circunstâncias que a gente sabe. Até os erros de arbitragem, quase, por muito pouco, não ficou com um jogador a menos e 3-0 no placar contra, né? Aí a coisa mudou a partir daqueles erros, mas a atuação não era boa. Depois na parte final, sem que o árbitro tomasse decisões que deveria ter tomado, aí o time se impôs e virou, foi espetacular. Mas até então a atuação era muito ruim, né? E contra o Bahia também não foi boa a atuação. Então a volta a jogar fora de casa. A última boa atuação do Palmeiras fora de casa foi contra o River no primeiro tempo. Excelente, excelente. Segundo tempo não gostei, não. Até porque achei que foi uma opção do Palmeiras recuar e acho que recuou demais. O River não merecia esse respeito todo. Acho que nenhum time merece esse respeito todo por parte do Palmeiras. O Palmeiras tem condição de enfrentar qualquer equipe sul-americana indo para cima. E mesmo que tenha que recuar um pouquinho, não recuar tanto, né? Ter 24% de posse de bola, esse tipo de coisa que aconteceu lá na Argentina no segundo tempo. Então hoje vamos ver como o Palmeiras se comporta saindo de novo do Allianz Parque, onde fez 6 dos últimos 9 jogos, se não me engano. Eu acho que essa é a minha curiosidade. O Flamengo saber se vai repetir o que fez contra o Botafogo, progrediu um pouco mais, né? Que fez um ótimo jogo e contra o Botafogo, um bom jogo, muito bom, em alguns momentos um ótimo jogo, mas no geral um bom jogo, não foi ótimo. E agora tem que fazer um ótimo jogo porque é o adversário mais difícil que é o Palmeiras, que é melhor que o Botafogo, né, nesse momento. Então, mas um joga no Maracanã, o outro jogo foi fora de casa, embora o Flamengo tenha muitas vitórias seguidas lá no 9 em 10, né? No Newton Santos, no Engenhão. Mas agora é no Maracanã e tal, então acho que hoje o Flamengo vai ter que jogar um pouco mais. Acho que há uma grande mobilização das duas equipes para isso. Então tem tudo para ser um jogo bem legal. Tomara que seja um jogão, que não seja um jogo chato, não seja um jogo truncado, que não seja um jogo amarrado, né? Essa é a minha expectativa. Eu me lembro que quando o Tite era o técnico do Flamengo, acompanhamos um jogo aqui no Allianz Parque e que os dois, se pudesse terminar 0-0 num acordo, não tinha jogo. Ninguém quis ganhar. Nem o Palmeiras, nem o Flamengo. Foi um jogo muito ruim. Muito ruim. O brasileiro do ano passado. 0-0, melancólico ali, um jogo arrastado. Não aconteceu nada ali, um jogo bem ruim. Se não me engano foi isso, né? 0-0. Mas foi um jogo ruim. O Tite era o técnico. Os dois respeitando demais um ao outro. O Palmeiras tem uma condição que ele pode ele pode até arriscar mais. Porque mesmo perdendo ele não sai da liderança. Então o Palmeiras tem uma situação muito interessante do ponto de vista estratégico, porque ele pode se arriscar. Ele pode se expor, buscar a vitória para, quem sabe, abrir uma enorme vantagem. E aí ele passa a ter uma tremenda gordura, mesmo perdendo um jogo ou outro, ele continuaria em vantagem sobre o Flamengo, né? O Flamengo que não pode errar muito, né? Mas também se empatar não é o fim do mundo. O Flamengo, acho que hoje não pode perder. Se perder, ele fica de fato numa situação muito difícil, embora não seja um jogo decisivo, porque tem 30 pontos a serem disputados por cada um depois da tarde de hoje. O Flamengo tem um retrospecto positivo com o Palmeiras, contra o Palmeiras, né? Um retrospecto principalmente dentro de casa. Por quê? O Palmeiras não sabe o que é vencer o Flamengo jogando no Maracanã há 9 anos. Desde 2016 que o Palmeiras não vence o Flamengo dentro do Maracanã. E tem até muito torcedor do Palmeiras e até jogadores dizendo que tabu existem para ser quebrados, né? Desde então, né, são 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. O Flamengo ganhou 5 e foram 4 empates. Ô, Tico, só para corrigir uma outra tua informação. Não, o Flamengo não perde no Maracanã, o Palmeiras não é 16 não, é 2015, dezembro de 2015. A última derrota do Flamengo para o Palmeiras no Maracanã foi em dezembro de 2015. Então dezembro de 2015, é isso aí, aqui na pauta. Aí eu não sei se os números estão certos aí. Aí eu não sei se essa numeralha está certa, porque 16 teve um jogo em Brasília. O Palmeiras ganhou em Brasília. Em 15 foi a última vitória do Palmeiras do Maracanã.
E aí ele foi em Brasília em campo neutro, com as duas torcidas. Inclusive, foi uma ocasião até que eu questionei o Fred Luz, que era dirigente do Flamengo. Eu falei, pô, vocês mandam o comando de campo, vocês colocam duas torcidas igual? Não, mas foi o maior público do campeonato. Eu falei, pô, mas você deu o mando você abriu mão do mando de campo. Se você joga com meio a meio estádio, você acha que o Palmeiras vai dar meio a meio pro Flamengo lá em São Paulo? Aí eu pensei, cara, impressionante, o cara não tem a menor noção do que é futebol. Sério, menor noção do que é futebol. Aí eu perguntei pra ele ficou zangado, parou até de falar comigo. É engraçado de gente de futebol, né? Até os que são novatos. O cara para de falar, você faz uma pergunta pertinente. Falei, lógico que o Palmeiras não vai dar metade do estádio. O Flamengo é besta de dar metade do estádio, né? Você vê o Sport agora, vai abrir 30% para a torcida do Flamengo para ganhar 3 milhões. Vai ser no estádio. Vai ser no estádio da Copa do Mundo, vai ser na Arena Pernambuco. Mas o Sport vai ganhar 3 milhões de reais. O time está indo para a segunda divisão, gente. Por quê? Para contar com a torcida do Flamengo no estádio. E o pessoal do Sport está reclamando, com razão, porque, do ponto de vista, assim, o torcedor, que não está pensando na parte financeira, mas, cara, você vai deixar encher de torcedor do Flamengo no estádio com o mando de campo nosso? É normal, ninguém faz isso. Você acha que o Barcelona vai chegar, vamos dividir com a torcida do Real Madrid aqui, irmãmente? Ou vice-versa. Não, vice-versa. Ontem teve Bayern e Borussia. Lá na Alemanha eles dão até um pedaço grande da torcida visitante. Mas é uma torcida visitante ali, não é meio estádio. Se deixar, os caras invadem o estádio. Essa foi em Brasília, mas não foi. O Flamengo abriu mão do bando de campo. Coisas geniais da época do Eduardo Bandeira de Melo e Fred Luz. Uma dupla, olha, genial, como gestor de futebol. Então, Tico, em relação ao que você me falou, né? Oportunidade dessa dentro do Maracanã, de o Flamengo continuar com esse tabu e igualar o número de pontos, né? Do Palmeiras. O Palmeiras ainda fica à frente pelo número de vitórias, né? Só jogadores importantes. Né? Infelizmente o Palmeiras perdeu o Everton, mas tem o Lomba e o Carlos Miguel ali. Eu acho até que ele vai de Lomba, pela experiência, pelo entrosamento maior, e sendo o substituto automático do Everton. Vai ter as opções, tudo ali, com todo mundo, a cavalaria, né? Menos Cebolinha que não vai estar. Tem jogo no meio de semana importante, não mata ninguém. Se jogar hoje e depois for jogar na quarta-feira à noite, principalmente o Flamengo, que joga no Rio de Janeiro. O Palmeiras tem uma viagem para Quito, mas aí a gente sabe que tem voo fretado, tem tudo. Hoje é domingo, às 18 horas, acaba o jogo, você só vai jogar quarta-feira, umas 19h30, outras 21h30. Quer dizer, o que se espera? Tinha um grande jogo, futebol bem jogado. Se você pegar as duas cavalarias, seja ela qual for, que o Felipe Luiz e o Abel botar, são todos jogadores de nível de seleção que provavelmente vai estar jogando a Copa do Mundo no ano que vem. Muitos deles que vão estar nesse jogo de hoje. Eu espero que não seja um jogo truncado, porque às vezes a gente esperava que, um Palmeiras e Flamengo, dois times aí que vem jogando e tendo a parte financeira melhor aqui na América do Sul, e aí uns jogos truncados que tinha aqui em São Paulo. Hoje, com a qualidade que tem, o Palmeiras melhorando o seu elenco, gastou quase 700 milhões aí em reforço. O Flamengo trazendo jogadores importantes internacionais. Espero que faça um jogo digno. Pegou um árbitro que estava na Copa do Mundo, o Wilton. A gente sabe que o momento da arbitragem é ruim, mas que fique um bom jogo e que não tenha problema de VAR e arbitragem. Não, problema de VAR e arbitragem, se tiver, meu amigo, aí esquece. Aí esquece, porque é bom que a arbitragem hoje esteja bem atenta, é bom que o árbitro do VAR não esteja com os olhos vendados, né, dentro da sala do VAR, porque hoje o Brasil inteiro vai estar de olho, inclusive na arbitragem, que não é para ser protagonista, mas está se tornando protagonista, né, no futebol brasileiro. Boa tarde, Pilhado. Antes de mais nada, estou um pouco decepcionado com você, sabe? Ontem à tarde eu te liguei, a Lívia atendeu, falou que você não podia me atender porque você estava vendo a final da Libertadores Feminina. As bravas do Corinthians ganharam. Eu achei que você abriu o programa falando sobre isso e não abriu. Não abriu. Eu tinha certeza. Vou abrir saudando as bravas campeãs, não é? E eu achei que a Lívia falou, não, agora não vai te atender, liga depois e tal. Aí, né? Aí não deu pra ligar. E você, eu achei, ele vai falar, né? Vai abrir, vibrando, nada. Você não falou nada, lamentável. Deixa pra 2030. 2030. Não, tem um Mundial antes, pô. Fala, Flávio Prado. Mas não é verdade? O cara não, tem que dar os parabéns, pô. Claro, da América. Lógico. Ele tava vendo o jogo, pô. Liguei lá, tava vendo o jogo.
Com relação ao jogo de hoje, o jogo vai ser tenso porque é um jogo de uma importância muito grande, né? Um jogo que realmente são as duas melhores equipes da América nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eles conquistaram os títulos mais importantes, deixaram escapar um ou outro, mas realmente são os dois protagonistas. Todo campeonato que começa no Brasil ou na América, os favoritos são Palmeiras e Flamengo, e quase sempre eles correspondem. Então são os dois melhores elencos, são os dois times mais estruturados. Então eu rezo para que seja um jogo decente. Foi lembrado aqui daquele jogo da Copa do Brasil que, nossa, eu esperando tudo e tal, chegou uma hora do jogo que tinha que tomar remédio pro fígado. Foi um jogo horroroso, um jogo péssimo. Então hoje eles têm uma grande oportunidade de mostrar que o futebol brasileiro tem condição de fazer grandes espetáculos. E tem coisas bem interessantes, bem curiosas, né? Você tem aí o Flamengo tendo que se arriscar um pouquinho mais para, se ele conseguir uma vitória, ele vai se aproximar, vai ficar muito perto do Palmeiras. Tem o retorno do Andrés Pereira ao Maracanã contra o Flamengo, que é uma atração também, que é legal. O que falar o Andrés se fizer um gol? Ele vai comemorar? Ou ele vai, né, fazer aquela coisa de não, ele comemora feito louco, né? Claro. Tem uma série de fatores interessantes no jogo e o resto é resto, né? A Leila ir, não ir, o Bap xingar ou não xingar, torcida se unir, não se unir. Na hora que a bola começa a rolar, meu amigo Vamp sempre fala isso. Depois de 5, 10 minutos, ninguém nem lembra mais o que tá rolando. É bola rolando e eu espero, sinceramente, que seja um jogo legal. Tem tudo para fazer um jogo legal. São os dois times mais estruturados, são os melhores elencos da América, são favoritos para o Campeonato Brasileiro, ou um ou outro. Libertadores também vejo dessa forma, um ou outro. Então, pela força deles, nesse encontro entre eles, que é tão esperado, a gente quando sai a tabela vai olhar, eu pelo menos vou olhar, porque ele vai jogar Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, para poder, né, ser um dia diferente, uma condição diferente. Então, eu espero que eles correspondam, que eles tenham realmente dentro de campo, aquilo que a gente espera do nível desses jogadores. O resto eu acho tudo secundário, não muda nada. A torcida vai gritar, não vai gritar, a Leila vai, não vai. Realmente é tudo secundário. E o Wilton, eu gostei da escalação. Pode ser que depois ele faça um monte de lambança. Mas eu acho que ele é o árbitro mais gabaritado, até pela passagem dele pela Copa do Mundo, quando ele realmente foi bem. O Klaus foi descartado rapidamente, ele foi muito bem. Depois não manteve o nível aqui no Brasil, mas ele é um cara com muita capacidade, com muita rodagem, um cara que pode se impor, né, por ter Copa do Mundo, da maneira que ele teve. Então acho que foi uma boa escolha o Wilton. Tomara que o VAR não atrapalhe, que o Wilton também seja feliz, que saia um jogo legal. Tem tudo para ser um jogo legal. É uma esperança do futebol brasileiro mostrar serviço. A média no Campeonato Brasileiro até agora de bola rolando, ela é ridícula. É entre 46% e 48% de bola rolando. Olha isso, menos de 50% de bola rolando. Na Inglaterra, a média começou com 56%. Como o ano passado foi 58 minutos de bola rolando, aqui no Brasil é 46 a 48. Lá, o ano passado, a média foi 58 minutos. Esse ano caiu para 56, já vai ter uma reunião essa semana para discutir o motivo dessa perda de 2 minutos a mais de bola rolando. Então é muito tempo com bola parada. Tomara que essa bola role. Nós queremos ver jogo de futebol. Queremos ver os caras jogando, os caras mostrando serviço, sem frescura, sem querer ficar com encheção de saco com árbitro, sem ficar cavando faltinha, enfim. Eu estou com uma expectativa bem legal desse jogo. Tomara que não seja frustrada mais uma vez, Pilato.